Bem, meus amigos, então boa noite aí mais uma vez. É uma grande satisfação estar aqui em mais um encontro. E hoje nós vamos mostrar para vocês uma ferramenta muito interessante que foi a Jaqueline que desenvolveu. Jaqueline, ela está realizando, né, está fazendo o doutorado em nosso programa de engenharia de produção, né? E inclusive vai apresentar agora um artigo no Congresso Nacional de Excelência em Gestão justamente explicando, né, como é que essa ferramenta funciona, meio que um tutorial, né? E aí eu pedi para ela gentilmente apresentar aqui para o grupo, né, para a nossa turma, como é que utiliza essa ferramenta, passo a passo, né? Então, de antemão já agradeço a Jaqueline pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E esse é o espírito do nosso grupo de pesquisa, né? Não só produzir conhecimento de alto nível, como também disponibilizá-lo em proveito da sociedade. Que nós estamos aqui para isso, né? Estamos aqui pesquisando, desenvolvendo novos métodos, novas ferramentas, justamente com esse compromisso de disponibilizar isso para a sociedade, né? E eu acredito muito na lei do retorno, né? Eu acredito que à medida que nós fazemos o bem para outras pessoas, né? Para outros, isso de alguma forma acaba voltando para a gente. Pode até não ser diretamente por meio da pessoa que a gente fez o bem, né? Mas o universo vai encontrar alguma maneira de devolver essa energia para a gente, seja ela boa, seja ela ruim, né? Eu acredito muito nisso, né? Independente de religião, né? Então, e eu acho que esse é exatamente o momento que nós estamos vivendo isso, né? Assim, fruto de tantos anos que eu já venho dando aula, né? Já mais de 20 anos, sempre de maneira desprendida, de maneira, né? Recebendo todo mundo com carinho, com respeito. Eu lembro que um dos primeiros artigos que eu fiz com um aluno e que foi aprovado era um aluno. Eu não estou alegando, não estou de maneira nenhuma, né? Nem, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer em silêncio, né? O bem em silêncio. A gente faz o que a gente acha que é certo e, né? Mas só comentando com vocês, né? Assim, como é que tudo acaba voltando de alguma maneira para a gente, né? Eu lembro que um dos primeiros alunos, um dos primeiros artigos que nós escrevemos foi lá para ser apresentado no ITA. Isso já tem muitos anos, no SIG, que é um simpósio conhecido lá em São José dos Campos. E ele não tinha condições de ir, né? Eu também não estava nos meus melhores momentos, né? Ainda era capitão na época, mas eu falei, não, se você... Eu chamei o aluno para escrever, né? Ele se dedicou, escreveu, colocou no papel, foi aprovado e não vai? Não faz sentido, né? Falei, não, agora você vai, agora a gente vai dar um jeito, né? E aí me apertei daqui, me apertei dali, e aí consegui lá uma promoção, uma passagem aérea, tá, e paguei a diária para ele ir, o hotel, a passagem de avião, ele foi, né? Eu falei, olha, eu não consigo pagar para você ficar lá 3, 4 dias, porque eu que estou pagando do meu bolso, né? Mas você vai lá, chega num dia, apresenta e tal, volta no outro, né? E aí paguei esse congresso, ele não é pago, né? Então, menos mal, que não teve nem inscrito, que nem o SBPO, né? Esses que tem por aí, que é R$ 900, R$ 1.000, esse é da do ITA, não tem taxa, né? Mas o hotel e a passagem aérea eu que paguei para ele ir, né? Foi um dos primeiros artigos assim. E vocês vejam só, né? Hoje o nosso grupo, ele foi o primeiro aluno, vamos dizer assim, né? O primeiro que eu orientei, né? Vocês vejam só, né? Isso vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e olha a força que ganha, né? Hoje estamos Ah, aí, que legal, professor. né? Muito legal. E assim como eu fiz com ele, já fiz com vários outros, né? E aí os demais veem um assim brilhando, né? Aí começa, né? Pô, professor, eu queria fazer também, né?
E aí eu fui conseguindo outros parceiros, aí outros professores se aproximaram, né? Poxa, Marcos, queria escrever um artigo também, tá, vamos fazer junto, tu me ajuda. Aí o que eu pagava sozinho para o aluno ir, eu já rachava com outro professor, né? Não, olha só, tal aluno vai fazer, e se for aprovado no SBPO de R$ 900, cai para 450 porque ele é estudante, e de 450 a gente divide para nós dois e deixa ele de fora, que eu sei que ele não tem grana. Uhum. Eu pago 225, você paga 225. Ah, tá bom, combinado. E assim a gente foi, né? Eu fui agregando cada vez mais gente, cada vez mais, né? E eu acho que essa que é a ideia, né? Bem, Legal. né? E é uma história, né? Uma história de construção, de cooperação, de, né? Da gente lutar por aquilo que a gente acredita, né? Então, justamente dentro dessa ideia, né, Jaqueline, então, ela desenvolveu uma plataforma, como eu já comentei outras vezes, vocês vão ver o seguinte, nessa plataforma que a Jaqueline desenvolveu, lá ela colocou vários métodos de apoio à tomada de decisão, né? Então tem o TOPS, o Moora. E como eu estava comentando na outra aula, né? Não é que seja uma coisa difícil, uma coisa impossível da gente fazer, né? Eu acredito que a maioria aqui está cursando mestrado, doutorado em engenharia, então minimamente tem algum traquejo com modelos matemáticos, com Excel, né? Então eu acho que com algum esforço, com alguma concentração, a maioria que conseguiria desenvolver qualquer modelo desses no Excel, né? Só que eu acredito que nós estamos aqui para produzir conhecimento e entregar esse conhecimento para a sociedade, né? Quando a gente desenvolve uma teoria, desenvolve um método, eu não estou desenvolvendo só para os engenheiros, não estou desenvolvendo só para médicos, não estou desenvolvendo só para estatísticos, eu estou desenvolvendo para a sociedade, né? Então, eu acho que essa plataforma que a Jaqueline vai mostrar, ela vem justamente ao encontro disso, né? De você poder disponibilizar esses métodos de apoio à tomada de decisão para qualquer tipo de público, né? Seja médico, nutricionista, musicista, Para um advogado, amigo, para um amigo. amigo, o seu Zé do Botequim. Quem quiser usar, né? Ah, não sei como é que usa, papapá, não sei mexer no Excel, não sei, né? Não tenho traquejo matemático e tal, mas eu vou ali, coloco os dados, né? E consigo ver ali qual é a melhor decisão. Então, acho que vem, né, vem justamente ao encontro disso e ao encontro do que de tudo que eu acredito e da maneira como o nosso grupo de pesquisa, da maneira como eu pensei o grupo de pesquisa lá atrás, que a Jaqueline faz parte, tá? Então vamos lá. Então, mais uma vez agradeço a Jaqueline, ela vai mostrar aí para a gente um estudo de caso, depois vai mostrar como é que utiliza a plataforma. E eu tenho certeza absoluta que essa plataforma que ela vai mostrar para vocês, com certeza irá ajudá-los não só na elaboração do artigo nosso aqui da disciplina, né, que semana que vem já teremos uma primeira rodada que vocês terão que mostrar, né, dia 18. Não só vai ajudar vocês para esse artigo, como também vai ajudar vocês no desenvolvimento da dissertação, da tese, né? E depois que acabar o curso aqui, né? Para vocês utilizarem com os alunos de vocês nas universidades, né? Em projetos de iniciação científica. E a ideia é justamente essa, né? Daqui a pouco alguém tem uma ideia ainda melhor que a da Jaqueline, propõe uma, né? Uma ferramenta nova e assim a gente vai, Isso. né? Vai construindo conhecimento, vai, né? Novas abordagens, e a ideia é exatamente essa, tá? Então vamos lá, Jaqueline, mais uma vez obrigado e vamos lá. E se alguém tiver alguma dúvida, aí vai perguntando, a gente vai batendo papo aqui. Vamos lá. Perfeito. Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a apresentação. Já subiu, professor, a apresentação? Já. Já. Perfeito. É interessante isso que o professor Marcos falou antes de eu começar.
porque a plataforma ficou de uma forma autoexplicativa, né, para qualquer tipo de público, desde aqueles que não têm conhecimento de saber do que alguns métodos, vocês sabem que eles falam assim, os autores falam multiplica, leva ao quadrado, tira a raiz. Então, nem todos têm esse entendimento dessa forma prática. E eu achei que quando a plataforma foi pensada, foi um pouco nesse público também. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu mostrei, que foi uma amiga minha, ela estava procurando um apartamento para morar de locação. E aí eu falei assim, vamos entrar na plataforma, vamos testar para ver se a plataforma tem uma utilidade para um público fora da academia. E foi bem bacana que ela conseguiu entrar com outros dados ali, com critérios relacionados aos apartamentos que ela estava procurando, e no final ajudou, coincidiu com a decisão que ela tomou. Então, é legal trazer isso também, é o que o professor está falando, tirar da academia o nosso conteúdo e levar para uma sociedade no geral. Então, vou apresentar para vocês aqui. Eu não sei se alguns já conhecem, mas se não conhecem, eu vou utilizar o método Moora, como não foi dado ainda na matéria de PO militar aqui nesse semestre, eu vou aplicar o método Moora, vou explicar ele rapidinho e depois eu vou recriar ele dentro da plataforma. Então, qual é o nome da plataforma? Quando eu pensei em colocar um nome bem fácil, que fosse fácil de replicar, então chama-se BR Decide, ou você decide, depende do ponto de vista, da forma que você vai ler, que é o seu ponto focal para a tomada de decisões. Então, falando sobre um breve histórico da minha formação, como eu cheguei até lá, vou voltar um pouquinho, vou falar mais rápido, só para vocês entenderem como é que foi confeccionado. Meu nome é Jaqueline Alves, eu sou analista na diretoria de inovação e mercado na Casa da Moeda, sou profissional de carreira, eu trabalho na empresa desde que eu tinha 18 anos. E sou mestre em engenharia de produção pela PUC, tenho MBA em engenharia de manutenção pela UFRJ, sou pós-graduada em ciência de dados pela PUC Rio e tenho a certificação do GRI, que é o Global Report Initiative, e pela COP Rio, que é para fazer aqueles relatórios gerenciais. O currículo do professor Marcos, a gente dispersa mais explicações que todo mundo já sabe, assim, eu tinha falado até na outra aula anterior, mas eu faço questão de falar novamente como foi importante o dia que eu conheci ele pessoalmente, porque eu já tinha o livro, já tinha a figura do professor em mente, e assim, algumas pessoas ilustram ou gostam, ou têm aquele brilhantismo por artistas de televisão, é, atores, o meu sai um pouco dessa linha, o meu eu sigo mais para alguns professores, assim, uma coisa assim meio acadêmica, apresentadores de jornais, essas coisas assim, tem a ver um pouco com a minha história familiar com meu pai. Mas, então, o professor Marcos, quando eu conheci ele pessoalmente, eu parecia tiete. Fui lá, abracei, pedi para ele autografar o livro. Então, a descrição do histórico do professor Marcos, acho que segue por aí, mas já deu para vocês entenderem. Então, como começou a plataforma? No meu mestrado, eu precisava escolher onde que eu ia colocar um único sensor que a gente tinha disponível de uma empresa para poder testar a manutenção preditiva na empresa. Então, como é que funcionou isso aqui? Não vou entrar em detalhes sobre a minha dissertação, mas o que eu quero pegar é o nosso tópico. Então, eu tinha 8 impressoras para poder escolher aonde que eu ia fazer a inclusão, né, desse sensor. E eu tinha alguns critérios: treinamento, falha, segurança, manutenção preventiva, custos e informações do ORE. A informação de falha veio dos métodos de predição, do ARIMA, do Machine Learning, mas o foco aqui da nossa aula foi os métodos que foi utilizado. Então, eu empreguei o HP-IP, que é uma extensão do método HP, porque eu tinha 4 decisores, o HP Moura, o Moura do ponto de referência que se chama Tibachev, o Multimoura, e aí no final eu falei, tá, o que que eu faço com esses 4 métodos? Então, eu utilizei o Borda para poder fazer o ordenamento. Só que para vocês terem noção do tamanho do meu problema, esse era o tamanho da impressora. São impressoras caríssimas que a gente tem na empresa, e nesse vídeo aqui do lado, só um vídeo que está disponível no YouTube, vocês conseguem ver a dimensão desse equipamento. Então, o foco foi isso. E aí, no início, eu desenvolvi uma plataforma no Python, aí eu vou dar uma sequência aqui para vocês verem. Então, eu desenvolvi essa plataforma no Python. No final, minha dissertação de mestrado ganhou um prêmio, que foi a menção especial de melhor produto tecnológico, no Ambrepo, no ano passado. Isso aqui, para mim, já foi assim fora da curva.
Só e também ele foi apresentado no Ancion de forma presencial lá em Portugal. Só que, como todos os bônus, tem um pouquinho dos ônus, só que a gente tem que tirar esses ônus como bom olhar. Quais são as principais recomendações que saíram disso tudo? As recomendações foi que as pessoas que utilizaram a plataforma na época era uma plataforma feita em Python, ela não tinha esse olhar do outro lado, né, para o usuário, então eles ficaram muito dependentes da minha parte. Eles precisavam de mim para poder rodar, implementar e explicar. A partir disso, começou a construção. O que que acontece? Tem um marco nessa história, porque eu parei o mestrado. Quando eu parei o mestrado, eu não estava pensando ainda de cara no doutorado. Eu falei, eu vou descansar. E aí, como todo mundo faz quando para os estudos, a gente vai para onde? Netflix, Instagram, isso aqui é muito bom. O sono também é muito bom, as horas de descanso. Quando eu falo muito bom, não é de conteúdo, não, é daquele negócio do relaxamento mental mesmo, sabe? De você sair das horas de estudo, das dores no quadril que eu sentia, e de várias outras coisas que vieram junto com o estudo que a gente não vai romantizar aqui falando que tudo é maravilhoso, mas assim, essa pausa para mim foi importante. E aí eu fiquei, ué, o que que eu faço? Eu vou continuar o inglês, que eu não posso parar. Minha mãe faz crochê, eu falei, eu vou ficar aqui, vou fazer um curso de crochê? Não, vou voltar. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei pensando, como que eu vou juntar a teoria com a prática? Aí eu fui para a internet, e comecei a pesquisar o que que as pessoas estavam fazendo dos métodos de apoio à decisão. E aí foi onde eu descobri a figura do professor Marcos, que até então eu sabia pouco sobre esse grupo de trabalho. E depois eu comecei a pesquisar. Tem uma informação importante sobre isso aí, eu até comentei sobre isso aí lá no SBPO. Eu não tinha acesso, professor Marcos, às plataformas de busca, porque como eu perdi um vínculo com a faculdade, eu não tinha mais acesso. Isso é muito importante falar. Por isso que a gente fala tanto sobre esse negócio da academia com a sociedade, porque como eu perdi o acesso, então eu não conseguia entrar mais lá no CAF e pesquisar no ECVE, no Lattes, pesquisar os artigos, como que eu fiz para descobrir o que que as pessoas estavam fazendo desde a época que eu parei. Eu fui no currículo Lattes do professor Marcos, eu comecei por ali. E aí, dos artigos, olha que loucura, dos artigos, eu comecei a mapear os artigos e comecei a mapear os métodos que estavam sendo desenvolvidos. E aí eu pesquisei em várias outras pessoas que até estão no nosso grupo de trabalho aqui, né, do Capela, de várias outras pessoas aqui, eu achei alguns artigos. E aí, eu não tinha acesso, porque lembra que eu perdi, eu estava parada. Aí eu pedia para um amigo, para outro amigo que continuou estudando Scopus, para né? pegar. De acesso à É, base de Scopus. não tinha, porque só tem quem é usuário. Aí eu falei, eu vou tentar É, pagar. Falta de informação mesmo, eu vou pagar. Você não paga. Pessoa do CPF, você não tem acesso. Eu não tem, desconheço, tá? Se não alguém tem, tiver, depois não deixa tem nos não. comentários aí, porque não tem. Então, Eu assim, eu acho não, é isso, uma. eu acho isso uma distorção, né? Disfuncional, né? Uhum, Porque o conhecimento deveria estar disponível, né? Só que se você não tem um vínculo com alguma universidade, as públicas em geral têm, né? O UF, o ERJ, o FRJ e algumas particulares, como a PUC, a Mackenzie, né? Mas nem todas uhum. também têm, né? Eu já dei aula na Unigran Rio, já dei aula, né? E não tinha, né? Na Uniswan, não Uhum. tinha acesso, né? Eu acho isso muito ruim, né? Mas assim, é uma coisa que não tem jeito, porque o governo federal, a CAPES, ela paga pelo acesso milhões de reais, e aí ela tem, se eu não me engano, ela tem um número de tipo de assinaturas que Ah, ela, entendi. ela pode distribuir, né? Ah, pagou 100 milhões de reais. A CAPES vai lá e paga 100 milhões. Aí ela ganha 500 logins, que aí ela distribui como ela Uhum. quiser, entendeu? E aí por isso Entendi. que ela não pode pegar, vamos supor assim, o dinheiro público, né? Ela não pode pegar o dinheiro público e pagar uma assinatura para Estácio, por exemplo, né? Que é Isso. privado. E aí, interessante também falar sobre isso, porque aí vem a importância dos nossos congressos nacionais. Por mais que na hora da gente escrever um artigo, a gente foque nas bases Scopus, mas nos congressos nacionais foi onde eu consegui ter o acesso a esses artigos. Então, nesse meio E o tempo aí, nosso para a gente grupo ser tem muito também, né? Muitos artigos muito, no ENEGEP, no muita coisa, SBPO, muita coisa. Só esse ano nós muita coisa. apresentamos 34, se eu não me engano. 34 artigos, Uhum. nosso grupo de pesquisa, né? E isso é todo ano, né? Todo ano a gente apresenta 20, 30 artigos, né? Isso só no É, SBPO, dali.
Sem contar Enegep, CIMEP, CENEG e os outros, né? Isso. Então, a partir daí, que aí eu consegui achar outras informações. Como a partir disso eu vou explicar para vocês aqui só o passo a passo do Moura, mas o Moura eu já tinha ele no Python. Então, o que eu precisava fazer? Uma forma de que ele ficasse autoexplicativo também para o usuário final, para ninguém ficar me perguntando a informação. É aquela frase, você tem que ajudar um funcionário subordinado a você a fazer o que você faz para você ter direito a tirar férias, você passear, você fazer outras coisas. Isso foi interessante também, porque aí ficou uma forma de multiplicador, né? Viria um multiplicador. Então, mostrando aqui para vocês um pouquinho do método Moora, só para poder adiantar a gente ir para a plataforma, foi desenvolvido lá pelo Baus e Savasky em 2006, né? Aqui está o artigo seminal dele. Ele tem os passos que ele pertence, perdão, o método ele pertence aos métodos compensatórios, os atributos são todos independentes, eles são qualitativos, são convertidos em atributos quantitativos, e ele tem uma simplicidade na execução dos métodos, vocês vão ver o quanto que é fácil aplicar o método Moora, tá? E ali tá, quando eu fiz a extração, que já tem um tempinho, ele já tinha sido citado por 1172, mas esse método é muito citado, se pegar nas outras bases, ele é muito mais citado. Então, quais são os passos? O primeiro passo, a gente começa como os outros, né? A gente monta a matriz de resposta. Depois, a gente normaliza pela raiz quadrada. Terceiro, para fazer a parte da matriz normalizada e ponderada, a gente divide cada valor anterior pela raiz quadrada da soma de cada critério, perdão. O quarto passo, a gente vai relacionar os pesos, então a gente vai utilizar os valores dos critérios e realizar a multiplicação pelo peso. O quinto passo, para otimizar o modelo, a gente vai pegar as respostas são adicionadas para maximização e subtraída para os critérios de minimização. E depois a gente faz a ordenação final. Era aquilo que a gente estava falando, como que você explica para uma pessoa que não gosta de matemática, tira a raiz da soma quadrada do critério, e aí nas plataformas fica muito mais fácil. Então vamos ver os métodos agora. O primeiro passo. Você vai fazer a matriz, você vai falar se é um critério de maximização ou de minimização. Aí aqui eu trouxe um exemplo de um qualquer item aleatório, só para preencher. Como que a gente vai normalizar? Você vai pegar cada elemento da matriz e deve ser elevado à potência de 2. Vai obter a soma de todos os critérios e vai tirar a raiz da soma. Então, está aqui o passo 1, que é a matriz original, aqui a soma dos quadrados e a raiz da soma desse valor. Então, agora a gente já tem a raiz da soma, que é o valor que vai ser utilizado nos próximos passos. O próximo, para ponderar, a gente vai dividir cada valor da matriz original pela raiz quadrada da soma de cada critério. Então, o que que a gente vai fazer? Agora que a gente tem a raiz da soma, o que que a gente vai fazer? Ó? 1.000 dividido por 22.825. Tá vendo? 1.200 dividido por 22.825. Para cada um desses critérios alternativos, gerou uma nova tabela. E aqui é a hora que a gente traz os pesos. Então, em algum momento, falou que esses são os valores de peso. Para o primeiro critério, 0,50, segundo, 0,20 e o terceiro, 0,30. Quarto passo. Agora que a gente já trouxe os pesos, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar cada valor da etapa 3 pelos pesos. Olha o que que faz. Ele vai pegar o 0,4381 e multiplicar pelo peso, que é 0,50. O 0,52 multiplicar pelo 0,50. E por aí vai. Para cada célula desse, você vai multiplicando e você vai ter essa nova matriz aqui montada. Quinto passo, você vai observar os pesos e realizar os cálculos pelas alternativas. Então, o que que você vai fazer? Ó, agora você vai ver o que que é de maximização, você soma, de minimização você reduz. Então, 0,21, 91 mais. O segundo critério é de maximização, beleza. 0,1279, só que aqui é de minimização, então eu vou reduzir esse valor. Você faz isso para todas as linhas, soma-se tudo e chegamos ao final, faz o ranqueamento. Aí do ranqueamento, ele sai, não está ordenado, depois você vai e faz o ranking. Então, assim, é muito fácil fazer o método Moora, entender, multiplicar e replicar ele no Excel, como o professor estava falando. Então, o que que a gente vai fazer agora? Aqui é só um pouquinho do Tchebachev, que ele só faz uma sequência, tá? Ele constrói um ponto de referência, então ele precisa fazer, achar o ponto de referência,
Aqui, para medir a distância entre cada alternativa e o ponto de referência, você utiliza essa métrica, né? Ele pega o valor de RI menos o valor de cada critério. Então, ele pegou o valor menos o valor de cada critério. Aqui já é outro método. E no final, ordena a alternativa e sai a ordenação final. Aqui estão as referências e agora a gente vai para a plataforma. Aqui, pessoal, tá o link da plataforma, a carinha dele. Ele foi feito em Python, desenvolvido em Python, na plataforma do Streamlit. O Streamlit, ele lê o Python por si só. Quem quiser pegar pelo celular o QR Code, ele já cai direto na página, se vocês quiserem acompanhar junto comigo. Mas se não quiser, eu vou entrar na plataforma e vou mostrar para vocês o mesmo exemplo que eu fiz, vou trazer para cá. Lembrando que quando vocês entram, se vocês entrarem, por exemplo, amanhã, que vai acontecer? Quando vocês entrarem no site, vai ter esse botão aqui, ó, porque o Streamlit que eu tenho hospedado, ele é a plataforma gratuita. Então, se eu ficar muitas horas sem usar, o que ele faz? Ele hiberna. É só apertar no botão que ele vai carregar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela, vou entrar aqui, olha aqui o site, ó. O endereço é brdsat.streamlit.app. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a carinha do site. Na Então, página aqui ele inicial tem o como citar, Jaqueline? tem, tá aqui, ó, do lado de cá, ó. Ah, Como tá citar? aí. Tá. Tá aqui. E assim que foi liberado o código do OKNEG, o artigo que fala sobre a plataforma, vou É, trazer para cá também para pode colocar ficar também. isso. Inclusive Aqui aí tem no um. como citar, você pode colocar, cadê? Você pode colocar o código lá do registro, do INPI. Ah, boa. Boa Código, ideia. número, BR, 2102, da ferramenta. Pode deixar. Vou acrescentar. Aqui, se vocês quiserem fechar, aqui em cima tem um xizinho, aí você consegue encher a tela. Nessa primeira tela aqui, se você quiser trocar também, tem uns botões aqui, se você apertar para o inglês, tá vendo? Ele já vem aqui, ele já muda tudo para você. A ideia é que esse botão depois funcione para todos os métodos, mas como vocês sabem, eu estou fazendo doutorado, eu não tenho tempo para fazer isso para cada tela. Então, por enquanto, ele está mudando só a tela inicial, tá bem? Eu vou voltar aqui para português. Então, aqui está o conteúdo. Aqui traz os métodos originais, o bordo com dossiê, Copyland e os acros, que foi dado já. Isso aqui eu já aprendi bem recente, foi um colega da classe que trouxe para gente. Os métodos cardinais. Aqui a gente tem o HP, o Moora, que eu vou fazer com vocês, o Topsis, o AKP gaussiano, o Chebyshev, que eu falei também, o Markovitch, o Critique, que você consegue fazer pesos com ele também, o Aspas e o ISP. E aqui os autores. Aí o meu nome, os nossos dados de LinkedIn e Lattes. Eu tenho um canal na internet, que é o canal da produção e manutenção, e aí está o canal no YouTube também e o acesso dos professores. Marcos, uma coisa interessante também. Lembra que eu falei que eu estava sem acesso? Então, para eu descobrir o seu nome na plataforma Lattes, dá um pouquinho de trabalho. Não sei se você já teve essa curiosidade, porque quando a gente Olha, bota Marcos dos Santos, aparece um monte de Marcos dos Santos. mais de 5 mil. Mais de 5 E mil. mesmo que filtro por doutorando, mesmo É. que filtro Brasil. Então, assim, até hoje, quando eu quero ver o que os seus alunos estão pesquisando, o que que você está publicando, eu não pesquiso mais no Lattes, eu já vou aqui, ó, olha lá, que eu já caio lá, porque Mais de eu 5 não, mil. No outro já, dia eu fiquei pensando quantos homônimos eu devo ter no Brasil, né? Porque, porque se você colocar, porque, por exemplo, o currículo Lattes, assim, é um dispositivo, né, uma ferramenta eminentemente acadêmica, né? Uhum, Normalmente são acadêmicos. isso. Quantas pessoas são acadêmicas no Brasil? 1%, 2%? Poucos, né? Tem gente, Uhum. né? Tem gente na Marinha com 10, 15 anos na Marinha que eu falo, tem capitão, que às vezes eu falo que fez escola naval, que fez. Ah, não, cara, você tem que fazer o currículo Lattes. Nunca nem ouviu falar, não sabe nem o que Não é, sabe, é. né? É, e você vê, é um cara que estudou, fez universidade, mesmo assim não sabe o que é currículo Lattes, né? Uhum. E aí só no Lattes eu tenho, só no Lattes, que é 1% do Brasil, talvez menos,
Só no Lattes eu tenho mais de 5.000 homônimos. Muitos. Você imagina no Brasil, né? Imagina no Brasil. Demorei muito tempo para achar. É, Aí agora, quando eu quero pesquisar, eu não perco tempo. Eu venho na é, plataforma, venho até aqui embaixo, já aperto aqui e já chego nos dois. Pronto, é, mais fácil. Então fica a dica aí para quem está chegando agora e quer acompanhar os professores. Então vamos fazer a mão na massa. Eu vou escolher aqui o Mooro, vou dividir a tela e vou trazer a apresentação para cá só para poder pegar a matriz. Depois eu aumento. Deixa eu ver se essa é a matriz. Essa é a matriz. Então, pessoal, como que a gente vai fazer aqui, ó? Todos os métodos, quando vocês entram, tem um texto explicando sobre o que se trata, traz um textinho, traz o modo de uso, e aqui traz a configuração dos dados. Então, vamos ver, ó, digite o número de alternativas. Vamos dividir a tela e vamos lá. Digite o número de alternativas. Ali eu tenho quatro alternativas. Número de critérios, eu tenho só três critérios. Nomes da alternativa. Aqui está bem simples, né? Tá fácil de fazer. A1, A2, opa, A3 e A4. Os nomes dos critérios ali também ficou C1, C2 e C3. Então, mas aqui vocês podem botar, cabem 50 caracteres, tá? Para alguns eu estou até aumentando para conseguir colocar os nomes por extenso, os nomes maiores. Aqui a definição de maximização, minimização. Aqui ele disse que só o último é de minimização. Você entra aqui, você consegue fazer essa troca. O peso, ele diz que o primeiro é 0,5, o segundo é 0,20 e o terceiro é 0,30. Nesse método, pessoal, eu ainda não botei, mas nos outros ele já traz um somatório. Então, se você entrar no ISP, que foi a apresentação da aula anterior, lá ele já traz um somatório. Então, até para evitar o cansaço, quando a gente digita ali e não está dando 100%, eu vou fazer essa implementação aqui também, passar um pente fino para trazer o total. E agora a gente vai trazer os valores. Observando a alternativa A1, qual o valor para o critério C1? 10.000. Ele está lendo linha 150. Qual o valor da alternativa 1 para o critério C3? 50. Então, vamos lá, 12.140. Vou subir para botar na tela melhor. Aqui, 9.000. Depois, 120. Depois, 25. 14.000 para a alternativa A4. 90. E 60. Pronto, eu não preciso mais daqueles valores ali, vou aumentar a tela e vou lá. Você aperta o botão calcular, ele já traz a matriz formatada. Não esqueça de toda vez que vocês digitarem, dar uma conferida lá para ver se digitou direitinho, se está tudo certo, para não dar erro. Depois, agora a gente vai fazer aqueles mesmos passos que eu expliquei. Olha que bacana. Aí você trouxe a matriz formatada, ele vai normalizar pela raiz quadrada. Então, o que que ele está falando? Ó, cada elemento da matriz inserida no 1.1, que está aqui, o sistema eleva a potência de 2, obtém a soma de todos os critérios e tira a raiz quadrada e faz a nova matriz. Então, está aqui. Ele pegou a matriz anterior, fez a soma dos critérios. Ó, aqui é legal também que você consegue aumentar, reduzir, ampliar e tirou a raiz quadrada desse valor. Depois, a matriz normalizada e ponderada. O que que você vai fazer? Divide cada valor da matriz original, que é aquela que está lá em cima, pela raiz quadrada da soma de cada critério, que é a última linha. Ou seja, vai fazer isso aqui. Aí já trouxe o resultado. Aqui, para ficar mais fácil de entender, você traz o peso. Então, aqui eu só coloquei para poder juntar numa única matriz. Então, é o resultado da de cima com os pesos embaixo, para ficar melhor a visualização, né? Aí, o passo 4 multiplica cada valor da etapa 3.2 pelos pesos. Então, ó, 0,4381 vezes 0,5. 0,5257 vezes 0,5. Vai fazendo isso aqui para cada célula, gera essa matriz do 4.1. Pronto, no final você soma tudo, aí tá aqui, ó. Some todos os valores das alternativas de maximização, menos os valores de minimização. Então, o que que ele está fazendo aqui foi o que eu expliquei, ó. Ele vai pegar 0,2191
mais 0,1239 menos 0,1644. Vai fazer isso para tudo porque ele é um único de minimização e está aqui os valores sem ordenação. Só que aí a gente precisa ordenar e aí ele já ordena para você, ele já te diz qual é a melhor alternativa, que é o A3 com essa pontuação, e já traz um gráfico aqui bonitinho para você printar e botar no seu artigo ou explicar por que que você escolheu aquele apartamento A, B, C ou carro X, Y, Z. Já tá tudo ali, ó. Aqui você também consegue aumentar, tá vendo? Se você quiser aumentar, tem um botãozinho aqui. E no final eu sempre trago a referência do seminal e mais alguns artigos aqui. Por isso que às vezes eu estou perguntando para algumas pessoas no privado sobre se tem algum artigo que possa me dar, porque no final eu estou trazendo algumas referências de alguns artigos aqui, porque são artigos do dia a dia, é legal para a gente citar também nossos autores brasileiros, para a gente fomentar esse assunto dentro da nossa rede Brasil e ficar de exemplo também para depois você conseguir voltar lá e conseguir utilizar. Então, se a gente olhar os valores, ó, vai bater direitinho com o mesmo valor de resultado que saiu lá. Segundo, primeiro, terceiro e quarto, e saiu o mesmíssimo valor dali da tabela. Segundo, primeiro, terceiro e quarto, tá? Direitinho. Lá na apresentação, eu tinha colocado também mais uma opção, professor. Se der tempo, a gente pode rodar. Ah, esse aqui era o borda. A gente pode rodar o borda também para a gente ver como é que se comporta lá. Pode? Pode Então falar. vamos lá. Aqui vou voltar. Vamos lá na apresentação. Vou dividir a tela de novo. Só para a gente poder mostrar o método original. Borda. Vou pegar aqui. Eu peguei aleatório lá nos vídeos do professor, lá no canal da pesquisa operacional mesmo. Peguei um vídeo que falava sobre o borda. E aqui, acho que foi. Se você puder lembrar, professor, não era um vídeo antigo que estava lá, que era sobre lanchonete. Então, vou botar aqui, vou botar fome. O Qual é borda, melhor? Então, só aqui apliquei borda? foi aqui, ó, McDonald's, BK, Madeiro, já dá fome essa hora da noite. São uma, duas, três, quatro alternativas. Quatro É, alternativas. caramba, eu gosto desse exemplo, mas normalmente eu não uso com borda, não. Mas Ah, pode mas eu ser, achei mas isso dá lá pra com gente borda. fazer. Mas dá pra gente Madeiro fazer. Dá, é e o ordinário, fácil de fazer. KFC. Aí, É. quantos critérios? São um, dois, três, quatro critérios. Quando vocês entrarem na plataforma, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, três critérios, tá vendo? Ele só aparece um, dois, três, mas conforme você seta o valor direitinho que ele quer, ele aumenta, então não se assuste que tá errado. Não tá errado, não, tá certinho. O nome do critério, o primeiro ali é preço, o segundo é distância, o terceiro é tempo. Eu não tô colocando acento, gente, só para poder agilizar aqui, mas vocês podem botar, tá? Ele aceita acento. Então, aqui agora a distribuição das notas. Qual o valor do critério do McDonald's para preço? 34. Ele está fazendo BK, ele está fazendo coluna. BK para preço. Então, 34 ele foi para 36, 35. Opa, não, 35 não. 65, 27. Depois ele vem distância. 9, 10. 2, e ele traz mais um ali, 25 para o KFC. O McDonald's, o tempo ali de espera, 7, 5, 29. E para o sabor, alguém deu a nota ali, 4, 4, 5 e 3. Pronto, vou sair de lá. E aqui a gente já vê todo o passo a passo. A matriz das alternativas, ele formou a matriz, preço, ele é de minimização, quanto menor, melhor, né, gente? A distância também, opa, quanto mais perto da minha casa, melhor, do lugar que eu tô com fome. Tempo também é muito ruim quando você está com fome, tem que esperar a comida ficar pronta. E o sabor, quanto melhor, melhor. E aí ele trouxe a matriz de classificação,
faz a classificação final com base no resultado do somatório, e já traz o resultado. Então, a alternativa escolhida é o McDonald's com uma pontuação de 9. Vou aumentar aqui para vocês verem, lembrando que no borda, quanto menor, melhor. E aí ele trouxe aqui os valores. E aí ele já sai aqui as referências e o artigo lá, de um artigo também do professor Santos, que eu peguei lá para colocar. Então, assim, no geral, a gente consegue ver. Aí, outra coisa, se você voltar aqui e mudar também, ele vai atualizando. Lembrando que quando você escolhe alguma coisa aqui, eu vou falar que preço é maior, maximização. Aqui aparece um bonequinho, vocês viram um bonequinho correndo ali no topo? Então, se vocês estiverem digitando, aparece um bonequinho, tira a mão do mouse e espera um pouquinho que ele vai atualizar, tá? E aí ele vai recalculando toda lá, tá vendo? Ele recalculou porque ele fez os cálculos pela minimização e maximização. Então, gente, toda a plataforma ele vem nesse passo a passo. Esse aqui até que não está explicando tanto, mas assim, é o meu trabalho para as férias, passar em um por um e fazer todas essas explanações. Mas a gente consegue, e cada gráfico, cada método também, ó, vou abrir o Gaussiano para você. Eu vou digitar qualquer coisa aqui, tá, gente? Aleatório, só para a gente ver, ó. HP Gaussiano. Aqui ele trouxe um grafo, porque ele diz três critérios e duas alternativas, ele monta a matriz, aí ele pede um valor, vou digitar qualquer valor aleatório, só para a gente ver a plataforma com o método Gaussiano funcionando. Ó, a mesma coisa, você fala monotonicidade, só o segundo que é o de custo. Salva as classificações e espera. Então, o tempo que você fica lá no Excel, principalmente para esses métodos que ele fala, se for de minimização, faz isso, faz isso. Eu fui fazer a crítica de um trabalho de um aluno que no Excel ele fez tudo certinho, ele quase tirou um 10. Ele só não tirou um 10 porque ele esqueceu de arrastar uma das fórmulas. Então, ele achou que tinha arrastado até o final e aí o valores não batia com a plataforma. Eu falei, ou eu errei ou ele errou. E aí É. vamos ver quem errou. E aí quando eu bati com ele foi porque no Excel você tem que ter também esse cuidado, fazer com calma. E aí tá todo o passo a passo aqui também no caso do HP Gaussiano. Olha, ele vem toda a explicação. Eu botei algum valor errado lá, ó, que tá dando 00 não pode. Mas é só refazer que ele traz lá. Se der esse erro Aliás, também, você pode. para o método HP Gaussiano, a gente acabou de ter um artigo aprovado na revista Nature agora, Uhum. e claro que os dois, né? O seminal é lá no International Journal of the Analytic Hierarchy Process, que tem um significado especial porque o JHP foi criado pelo próprio Thomas Saat. Então, Isso. nada melhor do que o Uhum. método ser validado por um journal que o Saat criou, né? Nossa, muita coisa. Mas também a revista Nature não é mole não, né, cara? Nature e Science são, né, é a meca da ciência mundial, né? É, É artigo para você ver, pesquisador, né, muito pesquisador de receber o Nobel e tal, passa pela Nature, pela Science, né? é E aí, meta de estudante. no doutorado a gente começa, né, quero ganhar um Nobel, quero publicar na Nature, né? Chegando no final do doutorado, a gente está satisfeito com um congresso ali no. Bem isso. Olha, se eu tiver um emprego e conseguir comprar uma quentinha, eu já tô feliz. Entregar a tese, passar, aceitou tudo. Bem isso. Primeiro a gente quer mudar o mundo, no final a gente está querendo comprar uma quentinha, né? Tô igual lá, quero ver Netflix. Mas eu vou te Uma mandar curiosidade também. vou te Uma mandar a curiosidade também referência. que até então no mestrado eu morava num apartamento que era de frente para a principal. E aí, nossa, era doído. Dia de verão, sábado, aquele calorzão de dezembro, novembro, eu virava assim e aí eu via as meninas passando indo para praia, de Ir para a biquíni, as famílias. praia. Não é mole não, muita É luta. fase. É Que bom, mas é fase. bom. É bom.
E aí é isso, gente, que eu tinha para mostrar para vocês, que a plataforma está aí. Se vocês tiverem algum comentário também pode fazer. Conforme vocês forem inserindo os valores, vocês vão ver que de repente alguns gráficos ainda estão um pouquinho estreitos ou estão muito grandes. Aí vocês entrem em contato comigo aqui embaixo, dentro do Instagram, tem meu WhatsApp lá, vocês conseguem entrar em contato comigo. É importante o uso por vocês também para poder a gente pegar erros, porque quando a gente faz, chega uma hora que você não enxerga mais os erros. É É verdade. imprescindível que pessoas aleatórias teste e estresse o sistema para Debugando, né? poder ver que está tudo Vai direitinho. debugando, vai debugando, né? Isso. Uhum. Então é É isso, meus isso. amigos. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu como é que usa, né? A ideia, como eu disse, assim, é como eu falei, né? É claro que se vocês tivessem que fazer do zero, seja no Excel, seja em R, é claro que todos aqui conseguiriam fazer, né? Usar esses métodos, Moora, né? Desigualdade de Chebyshev, né? Mas assim, podendo facilitar a vida de vocês, por que não, né? Ao invés de você Uhum. perder horas tentando ali montar o modelo, papapá, papapá, já tem uma plataforma que calcula tudo e você pode canalizar essa energia para fazer uma revisão sistemática da literatura mais profunda ou para fazer uma análise dos resultados mais detalhada, né? E aí poupa o tempo de todo mundo, né? E aí todo mundo sai ganhando. E como eu falei, o nosso maior objetivo e com a Jaqueline ela já está entregando um produto para a sociedade, né? Um produto útil, né? Porque eu acho muito desagradável você desenvolver uma dissertação, uma tese, porque eu não sei qual é a impressão de vocês, né? Mas eu acho que tanto mestrado como doutorado é muita, mas muita energia, muita dedicação, muito dinheiro que a gente gasta. Eu tive lá na SBPO, Jaqueline também, né? Passagem de avião, hotel, refeição, né? É muita energia, muito dinheiro, muita dedicação para depois você fazer um negócio teórico, lá um blá 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 teórico que vai para uma estante e ninguém nunca mais vai usar. Gente, isso é surreal. Para mim chega a ser até sem lógica, né? Você gastar tanto tempo, tanta energia criando alguma coisa que não serve para nada, que ninguém vai usar. E o tempo que a gente fica sem conviver com a família, os Pois amigos, isso é, é importante também é um falar. É tempo que não importante falar volta, isso. Não né? volta. Eu acredito nisso, que o maior ativo que nós temos é o nosso tempo, né? Porque o tempo não volta, passou, tu morreu, né? É aquele tempinho que morreu, né? Não vai voltar, né? Então, tanto o mestrado quanto o doutorado é muito tempo, muita energia, muita dedicação, para no final você fazer lá uma coisa teórica, né? E vai lá para a biblioteca da universidade e ninguém nunca mais lê. Por isso que eu me esforço, né, e oriento a vocês e tal, para a gente fazer alguma coisa que seja útil, alguma coisa que te dê orgulho, né? Caramba, eu fiz um negócio, inventei uma ferramenta que as pessoas estão utilizando, que pode salvar a vida de alguém, que pode facilitar a vida de alguém, que a pessoa não vai sofrer o que eu sofri para fazer, né? Eu acho que é isso que dá sentido. Senão, o que que a gente está fazendo aqui, quase 10 horas da noite, né? Sabe, eu acho que é assim meio que uma questão de propósito, né? A gente precisa ter propósito em tudo que a gente faz, alguma coisa que nos motiva a acordar de manhã e sair para trabalhar, né? Veja o meu caso, né? Eu estou aposentado na Marinha, eu já fui para a reserva, né? Eu sou oficial, um comandante aposentado. Estou aposentado, me mudei para Petrópolis, me mudei de cidade. Eu dou aula aqui na UF, né, na Federal Fluminense, já há quase 10 anos. Não ganho um centavo, dou aula como voluntário. Eu sou de carreira da Marinha, eu não sou de carreira da UF, concursado da UF. Eu sou credenciado no programa, mas eu dou aula voluntariamente de maneira gratuita. Eu não ganho um centavo, né? Mas por quê? Porque eu acredito. Eu acredito que é importante, eu acredito que alguém tem que fazer isso, né? É uma questão de propósito. Eu tenho esse propósito na minha vida de, né, me dedicar à ciência, me dedicar à educação. Desde o Colégio Naval eu dava aula, desde o ensino médio, né? No primeiro ano do Colégio Naval eu já comecei a dar aula de matemática, né?
e dediquei a minha vida inteira. Depois terminei o Colégio Naval, a escola, fiz a graduação em matemática, depois comecei a fazer a de física também. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de investir meu tempo nas pessoas, né? Ver o crescimento pessoal das pessoas. Então, eu acredito nisso, nessa questão de propósito. Não faz sentido a gente ficar no mestrado, no doutorado, para depois virar só um diploma na parede e uma tese, uma dissertação que ninguém nunca mais vai ler, né? Então, quer É dizer, importante, professor, o que você está falando, porque eu estou fazendo o inverso, né? Algumas pessoas, principalmente os mais novos, de repente estão até aqui no grupo, eles estão começando na área acadêmica agora, até para poder ter a profissão, seja como professor, pesquisador, e enfim. No meu caso é ao contrário. Eu entrei lá na Casa Moeda em 1999, eu ainda era estagiária. Então, assim, eu tive uma carreira profissional dentro da indústria, que eu cedo, né? fui. Cedo. Isso. Eu abri mão da área acadêmica, porque era o que eu gostava, para ir para a parte do concurso, e hoje eu estou voltando porque eu gosto, que é a parte do lecionar e fazer essa multiplicação. E na Multiplicação, que verdade, assim, eu sinto falta disso. A e na falta desse verdade, repassar o conhecimento. e na verdade você já tem sua carreira, você não precisa fazer, não precisava ter feito mestrado, nem precisava estar fazendo doutorado, né? Já tem sua carreira, já tem seu salário certinho, já, como o povo fala, né, em português, o burro já está na sombra. Você não precisa arrumar sarna para se coçar, né? Agora, se você está aqui, né, se você está estudando, qual é o motivo, qual é o propósito? É que você quer contribuir, você quer, né, quer ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. Eu acho que é isso, né? E é isso que eu me esforço para o trabalho de todos os meus orientandos, né, seja de mestrado, de doutorado, que no final saia uma tese, uma dissertação que seja um estudo aplicado, um estudo real, aplicado, né? Que a gente vai poder decidir, tomar uma decisão que vai melhorar a vida de alguém e, se possível, entregando alguma ferramenta, algum produto que as pessoas, que a sociedade possa utilizar, né? É isso, eu venho seguindo essa linha de raciocínio e, assim, é o que eu falo, né? Quanto mais a gente joga uma boa energia para o universo, mais a gente recebe, né? Eu não consigo, eu já orientei, sei lá, dezenas, centenas de alunos da USP, do IME, do ITA, aqui da UF. E olha, eu não consigo lembrar de algum aluno que hoje não esteja bem. Todos estão bem, bem de vida, assim, bem situado, bem profissionalmente, academicamente, dando aula, papapá, porque eu acho que e a gente contagia também, né? A gente acaba contagiando as pessoas. E eu acho que é por causa disso, né? Porque o Fábio foi meu aluno na graduação, tem vários aqui, quase todo mundo, né? Vocês não largam no meu pé, né? Me conhece e tal, e fica me seguindo, enchendo meu saco, né? Não larga do meu pé. Mas, mas eu acho que é isso, né? E todos os meus alunos ó, estão assim bem. Quando eu falo bem, eu não estou falando necessariamente bem de dinheiro, não, sabe? Eu estou falando assim bem como pessoa, né? Como ser humano, contribuindo, sendo um sujeito decente, produtivo, ajudando as pessoas, né? Eu estou falando bem nesse sentido. E profissionalmente também, né? Então, eu acho que é esse o caminho, né? Esse que é o propósito da gente estar aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? E é o que a Jaqueline falou, né? Utilizem aí a ferramenta e aí se chegarem a algum resultado inconsistente, me chamem, chame a Jaqueline. Se viu algum gráfico interessante, uma reportagem, leu um livro, achou interessante, comenta com ela. Ó, Jaque, eu vi aqui um gráfico tal, um gráfico radar, acho que ia ficar interessante para esse método. O que que você acha? E assim a gente vai construindo juntos, entendeu? Essa que é a ideia, tá? E espero que ajude essa ferramenta que a Jaqueline mostrou, ajude vocês não só no artigo aqui da disciplina, né? Semana que vem já vamos fazer aí uma primeira rodada, né? Cada um vai mostrar o seu,
mas que também ajude aí tanto no desenvolvimento da dissertação quanto na tese de vocês, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tranquilo? Podemos encerrar? Alguém ficou com alguma dúvida? Não, né? Então tá bom. Então, Jaqueline, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, tá? De estar aqui compartilhando esse conhecimento conosco e disponibilizando aí, porque a ferramenta é sua, né? Você que fez, você que gastou aí centenas de horas, né? Você podia ficar só para você, né? Não, só eu que vou usar. Ou então eu vou disponibilizar só para minha panelinha. Até sobre isso, deixa eu comentar É. uma coisa também, assim, que apesar da análise ser minha formação, mas assim, no dia a dia é uma informação aleatória também aqui, mas eu acho importante falar, principalmente para os que estão querendo voltar a estudar, né? Hoje eu estou com 44 anos, eu tenho uma vida, eu tenho mãe, Claro, é marido, filho, as é, minhas filhas. Entendeu? Então, assim, a demanda não é é igual a uma pesada. pessoa que não tem Não, essa carga, não é? E não. aí, que horas que eu consigo fazer essas coisas? Porque quando eu vejo lá, multiplica e eleva ao quadrado, eu fico, como que eu faço isso no Python? E aí, que horas que eu vejo isso? Eu vejo isso quando eu estou lavando louça. Que horas que eu É, vejo isso? Quando eu é estou indo para o pesado. trabalho no ônibus. Eu estou no YouTube, eu estou o tempo todo com alguma coisa na mão, um livro, alguma coisa que assim, tá vendo? Sempre tem alguma informação para poder eu descobrir como que faz. Por isso que eu tenho uma listinha aqui de métodos ainda para colocar, ouvir com uma back, mas assim, eu não sei de pronto, porque não é eu não trabalho diariamente com uma análise. Então, assim, tudo que eu não sei é aquele momentinho que você tem disponível ali e eu tô lavando a louça e tô vendo. E aí, determinada hora, eu paro e vou cuidar da família, porque a gente não pode descuidar, né? Vou É, cuidar da não, é muito família. pesado. Mas É. quem tá no meu dia a dia sabe que eu tenho esse momento que eu vou enquadrando essas coisas dentro das minhas atividades. No carro, eu escuto, eu tô no trânsito parado indo para a faculdade e eu boto vídeo aula. Eu não tô escutando rádio, eu tô escutando uma É. videoaula. Esses dias eu vi, fiquei encantada com o vídeo da entrevista do Fábio. Tava o Fábio, o professor Marcos e o professor lá do outro curso, esqueci o nome dele, a entrevista, Fábio, que você deu. Eu fiquei Professor no Bezerra, troço, né? Ô, é Bezerra, isso, é. grande professor Bezerra. Eu fiquei ali, ó, escutando a entrevista, dirigindo, então assim, eu não estava nem aí para quem estava buzinando, só estava escutando a entrevista. Muito bom. Então, nessas horas, a gente vai enquadrando e a gente vai É isso, conseguindo aos pouquinhos ali seguir. Só é isso isso que eu tinha para aí. falar, gente. É o Obrigada. que eu falo, né? Quem quer faz, quem não quer conta história, né? Se a gente tem um sonho, tem um propósito, a gente dá um jeitinho. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil para ninguém, né? Uns é um pouco mais difícil, outro um pouco menos, mas todo mundo tem os seus desafios, né? Eu sei que tem um pessoal aqui que na Marinha, né? O Capela, o Arthur, né? A rotina na Marinha é uma rotina pesada, é uma rotina exigente. Não é qualquer um que consegue fazer. Eu fiz o doutorado em dedicação parcial e eu sei como foi, né? É uma luta, né? A gente já chega exaurido em casa. E como a Jaqueline falou, ainda tem as demandas domésticas, né? Tem que dar atenção para o filho, tem que fazer dever de casa, tem que lavar a louça, tem que levar o carro para fazer, né? Enfim, é um desafio, mas é o que a Jaqueline falou, né? Aos pouquinhos a gente vai tentando, né? Ajusta daqui, ajusta dali, faz um negócio no sábado, pede 5 dias de férias. E como é que eu vou no SBPO? Meu chefe não liberou, pede 5 dias de férias. Então, quem quer faz, quem não quer, segue contando história, né? Então, esse que é o desafio, né? Tá bom, pessoal? Então, terça-feira que vem nos encontramos, então, dia 18 e aí já vamos fazer aí uma passada preliminar para ver como é que está o andamento das propostas de vocês, tá bom? Então, até dia 18. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. Boa noite. noite. Celso. Boa noite.